Glória a Deus! Voltando aqui na nossa segunda parte para falar sobre os benefícios da oração em línguas. E são muitos, irmãos, são muitos. Se você pesquisar, se você correr atrás, ir na Bíblia, pedir para o Espírito Santo mais revelação, ele vai trazer muitas revelações sobre a maravilha que é a oração em línguas, que é a oração no Espírito Santo. E aqui eu quero trazer uma outra revelação que Deus nos confiou, que é muito legal, que é Efésios capítulo 6, de 10 a 18. Se você for pesquisar, leia a carta de Efésios inteira, que é uma carta maravilhosa, uma carta que Paulo escreveu na prisão, uma das últimas cartas de Paulo, e é a carta que assim, é um tratado sobre o poder de Deus liberado para a igreja, do operar do poder de Deus através da igreja. E Paulo, no capítulo 6, no último capítulo, ele fala sobre a armadura de Deus, não é? Ele fala sobre 6 itens da armadura de Deus. Na verdade, ele fala sobre 7 itens. E 7, como muitos sabem, é o número da perfeição divina, é o número da plenitude de Deus, número 7. Tanto é que você vai ver de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que o 7 está em vários lugares. Inclusive, um dos filhos de Adão se chama Sete. Mas eu quero focar aqui em Efésios 6, de 10 a 18, que é muito maravilhoso. Porque assim, Paulo fala o seguinte, ó, e trazendo aqui, e eu vou liberar através dessa passagem o mistério da oração em línguas, que Paulo fala assim, ó: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, dunamis, ok? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Paulo está falando o quê? Que a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra a carne e o sangue, mas contra essa hierarquia de demônios, hierarquia de seres das trevas que trabalham junto com o diabo, com Satanás, ok? Então nossa luta é contra essa hierarquia de domínio que muitos homens ímpios entregam para esses seres das trevas. E aí o que Paulo fala no 3, ó: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E aí ele vai falando dos 6 itens da armadura de Deus, certo? Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, que na verdade é o cinturão da verdade, em outras traduções, vestindo a couraça da justiça, os sapatos do evangelho da paz, os calçados do evangelho da paz, tomando o escudo da fé, né, para apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então são 6 itens, certo? Cinturão da verdade, couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito e o capacete da salvação. E o 7º item, olha que interessante, irmãos, olha que interessante. Versículo 18, ele vai falar: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Olha que interessante, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas olha que interessante, Paulo está falando, ó, no final, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, ou seja, orando em línguas celestiais, orando em línguas desconhecidas, estranhas, mistérios para Deus. E qual que é a chave que a gente chega? Qual que é a grande chave? A chave que é que quando eu oro no Espírito Santo, eu me revisto da armadura de Deus. Você precisa, nesse momento, entender uma coisa. Você precisa ter um olhar espiritual das coisas. Tem gente que quando lê essa palavra, eles acham que Paulo está fazendo uma analogia, usando a armadura de Deus como um simbolismo. Sim, também. Não é? Porque
como ele estava preso em Roma, ele viu soldados romanos a todo momento que eles saíam da casa onde Paulo estava preso. Os romanos, eles saem de casa, eles já saem o quê? Diligentes, eles são diligentes. Os soldados romanos antigamente, eles já saíam vestidos com toda a sua armadura, totalmente alinhados. E o que Paulo está falando? Que nós, cristãos, precisamos ser diligentes. Tem muito crente brincando de ser crente, não é? Mas não, você é um guerreiro de Deus e Deus te coloca uma armadura mesmo. E quem tem visão espiritual sabe do que eu estou falando. Quem é profeta vidente, que tem a visão aberta, sabe do que a gente está falando. Que você vê as pessoas com armaduras específicas. Existem cristãos com armaduras específicas, com insígnias específicas, e junto com essa armadura que Jesus nos dá, né, que tem a ver com o nosso chamado, que tem a ver com o nosso dom ministerial, que tem a ver com o nosso propósito, junto com essa armadura, você tem o quê? Tem anjos que te acompanham, tem dons, tem um nível de autoridade. Um dia a gente vai falar também, vou mandar um áudio aqui, sobre níveis de autoridade para você entender o que a gente está falando. Então, é chave poderosa. Ou seja, deixa eu repetir de novo, deixa eu reafirmar para você. Quando você ora em línguas, você está se revestindo da sua armadura de Deus, ok? Então, eu já passei, o vídeo passado eu falei sobre edificando a vossa fé, orando em línguas, em Judas. E agora, quando você ora em línguas, você é revestido de nova armadura. Inclusive, eu já vou até liberar um outro segredo aqui. Você vai perceber que quando você começar a orar em línguas, você vai começar a orar em línguas tanto tempo com um tipo de língua. E conforme você vai orando, você vai começar a perceber a mudança de novas línguas, você vai ganhar novas línguas. Então eu vou fazer um exemplo aqui, vou orar em línguas aqui. Essa língua não é a mesma, essa língua que eu liberei agora, ela não é a mesma língua que eu tinha quando eu recebi o batismo de fogo pela primeira vez numa vigília. Quando o meu bispo, meu primeiro líder espiritual, deu 7 voltas numa vigília e eu comecei a orar em línguas pela primeira vez e não parei mais. Então essa língua, ela muda. E conforme ela muda, Deus está liberando outros códigos, novas armaduras, novos níveis, novos dons, novos anjos, ok? São línguas celestiais. Muitas vezes você está falando as línguas dos anjos. Os anjos estão falando do teu lado e você está liberando do teu espírito. Que a língua está no teu espírito. Conforme eu já falei em outro vídeo, no vídeo depois você assiste 5 passos para destravar as línguas celestiais. Eu falo sobre isso. Que em 1 Coríntios 6,17 diz que nós somos um espírito com ele. Então você ouve a língua celestial de dentro do teu espírito. Aleluia, glória a Deus. Então essa é uma chave poderosa. Fica com mais essa dica para que você se sinta motivado, entusiasmado e seja constante no orar em línguas, e você vai ver um rompimento sobrenatural na sua vida, tá bom? Ore mais em línguas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.